Timburquistão City. A utópica cidadezinha está em algum lugar no rincão brasileiro. Porém, fica muito longe do Paquistão, Afeganistão, Cazaquistão ou Turquestão. Está localizada entre os rios Paranapanema e Itararé. Agora submersa sob as águas desses rios, com o seu represamento. Toda a sua população teve que desocupar a cidade e, posteriormente, se perderam no país afora. Antes, porém, o povo desta cidade, em algum momento, vivenciaram plenamente uma grande transformação espiritual, moral e emocional. Era uma cidadezinha igual a qualquer outra no Brasil. A população, na sua maioria, era constituída de agricultores e a outra parte de funcionários da prefeitura. Um povo pobre e explorado num regime capitalista selvagem, como todos no Brasil, com seus políticos sem princípios. Foi quando por aqui apareceu alguém dizendo ser da cadeia das montanhas do Himalaia, um budista tibetano, sobrinho do Dalai Lama. Quando o povo havia saído em procissão. Das mãos lhe pendiam pontinhas de luz, assim era o terço da Mãe de Jesus. Retornando, os fiéis, tendo o severo padre à frente, que, ao ver aquele estranho, se postou à sua frente e se movimentando de um lado a outro, tentando esconder dos demais aquela estranha figura, que pacificamente ali ficou, até que o padre se deu por vencido e se afastou. E o guru se levantou calmamente e, revelando uma expressão de sentimentos e respeito, e com as mãos postas disse: Namastê, Namastê. O padre ordenou severamente que saísse da frente da sua igreja. Aqui é o nosso templo. O guru fala calmamente: Não sabeis o que disse o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir esse templo, Deus também o destruirá. O padre, demonstrando irritação, fala: Mas é no espaço da igreja que os fiéis estão representados na comunhão com Deus. Retrucando, o guru disse: Mas também as igrejas exercem suas atividades econômicas fundamentadas na contribuição. Portanto, Deus não precisa o tempo todo do templo. Já Deus é o nosso corpo. O padre, ainda mais irritado, pediu para que os fiéis o retirassem dali e o conduzisse para fora da cidade. Quando alguns fiéis fizeram a menção de obedecer à ordem do pároco, o guru, preocupado com a sua segurança, disse: Quando você agride alguém ou coloca em risco a vida de alguém, agride, destrói ou mata seu semelhante, você também estarás destruindo a vida e o templo de Deus. E por Deus serás punido.
Quando você mata ou agride alguém, estarás também matando e agredindo a si mesmo, e nunca conseguirás realmente ser feliz, pois não saberás retornar à casa de Deus, ou seja, conectar-se com si mesmo. O seu ponto de equilíbrio estará comprometido, e sem o equilíbrio não haverá paz, e sem ela não terás a felicidade e alegria de viver que todos nós almejamos. Isso imobilizou os fiéis, o que irritou ainda mais o padre, que, dirigindo a seus fiéis, disse: retornem aos seus lares e de lá não saiam até que essa estranha criatura nos deixe. Todos em silêncio retornaram aos seus lares, deixando a cidade por 7 dias completamente vazia, até a chegada do próximo domingo. Não percam, no próximo domingo, não percam. O vigário aceitou o desafio novo. No embate, são 2 culturas diferentes, 2 religiões diferentes. Quem terá mais poder? Não percam. O dia está chegando. Será no próximo domingo. Que ele, na frente de todos os fiéis presentes ali, se posicionasse em pé e, sentindo seus pés firmemente esprantados ao chão e com os olhos fechados, voltando toda a sua atenção para si mesmo, respirasse profundamente por alguns segundos. Em seguida, sentisse seu abdômen mover para frente e para dentro, enquanto expirasse e inspirasse, deixando a pelvis mover para cima e para baixo e relaxando os seus ombros, assim desfazendo-se de suas couraças e, com esses procedimentos, se deixando levar cada vez mais e mais. Enquanto isso, padre, continuarei falando aos fiéis, disse o guru. Eu tenho uma maneira de entender a personalidade através do corpo e de seus processos energéticos. Esses processos, a saber, é a produção de energia através da respiração e do metabolismo. E a descarga dessa energia ocorre no movimento. São estas as funções básicas da vida. A quantidade de energia que uma pessoa tem e como a usa é que determina o modo de como responde às situações da vida, ou seja, de como ela encara os seus problemas. É óbvio que uma pessoa só pode enfrentar seus problemas de maneira eficiente se tiver mais energia passível de ser livremente traduzida em movimento e expressão. Padre, o senhor percebe que está cada vez mais identificado com seu corpo e com sua realidade básica, ciente da sua sexualidade e se orientando para o prazer? Minutos depois, a pelvis do padre começou a movimentar-se freneticamente e involuntariamente. Acabou tendo um intenso orgasmo, com uns grunhidos característicos, na frente de todos os fiéis, que pasmos assistiam a tudo. O padre, retornando ao seu estado normal
e com uma expressão assustadíssima. Diante dos olhares maliciosos dos fiéis, rogou uma praga de que essa cidade, um dia, se acabaria sob o fogo ou sob as águas. E ele, bruscamente fechando a porta da igreja atrás de si, e mais tarde se soube que ele havia deixado apressadamente a cidade, mas confidenciou ao sacristão de que foi tomado por uma súbita excitação que o havia deixado completamente sem controle. Por isso ocorreu aquilo, e que estava indo embora para sempre e sem se despedir de ninguém. Eram hilários porque eles davam umas definições do que um culto era. Era voltado para regras e tinha um líder. E apoiar um grupo acima de todos, o que se aplicava melhor às Forças Armadas do que a nós. Nós éramos um grupo de individualistas loucos que acabaram se organizando o suficiente para construir uma comunidade, porque nós queríamos. Não gostávamos que nos dissessem como acreditar, como rezar, como viver. Nós queríamos ser livres. E as pessoas anticulto, de fato, tinham pavor de liberdade individual. Pavor. Após o padre Josué deixar a cidade, o guru assumiu plenamente a liderança, com uma proposta muito ambiciosa de desenvolver a comunidade e se torná-la autossuficiente, com o povo feliz e equilibrado e sem nenhum resquício de repressão ou penalidades, proporcionando a todos a oportunidade de satisfazerem plenamente os 4 instintos básicos: comer, beber, dormir e amar. Sendo aqui proibido proibir, o amor é livre. E o sexo plenamente livre, ele que era ateu dizia que todas as religiões se fundamentam na repressão sexual, porque, segundo ela, o prazer corroe a moral enfraquecendo o caráter, e ele irá provar o contrário, incentivando a todos seguirem dentro do princípio do prazer para estabelecer o pleno contato com o princípio da realidade. Com meditação, o movimento carregando e descarregando energias, respirando sempre livre e plenamente, dançando, gritando e agitando, sem medo da insanidade, e buscando fortalecer o ego, conectando consigo mesmo, ampliando o sentido de realidade com os pés no chão, percebendo que o melhor conhecimento é o conhecimento de si mesmo e que o melhor conforto possível é o conforto psíquico. A partir daí em diante, para quem desconhece a bioenergética, passou a ser uma loucura total. Foi como se entrasse em outro mundo. Era realmente pacífico. Era muito verde, exuberante. Havia pequenos grupos de pessoas de laranja sentadas por ali, ou de pé conversando baixo entre si. Era um verdadeiro oásis. Era um dia ensolarado, muito bonito. Tinha muitas árvores, umas árvores antigas, lindas.
cheias de papagaios, tipo milhares de papagaios, e todas as pessoas, um mar de pessoas caminhando, usando roupões marrons. Mas era um movimento muito gentil. As pessoas conversando umas com as outras, pessoas sentadas e tomando uma xícara de chá, pessoas se abraçando. Eu só queria estar lá. E eu senti como se tivesse chegado. Senti como se depois de uma vida em que eu sentia que não tinha um lugar, inclusive com minha família, eu senti que tinha chegado em casa. Uma cidade que seria baseada em amor e compaixão e compartilhamento, em vez de posses e ganância e raiva. E nós, as pessoas que vivíamos lá, realmente sabíamos que estávamos construindo isso. Era um planejamento urbano de um nível que ninguém nunca tinha visto. Construir algo desse porte e alcance. O trabalho estava indo muito bem. O pensamento deve orientar-se para fatos e processos objetivos, sabendo distinguir o essencial ou menos essencial, considerando sempre eliminar as irracionalidades, e em termos de sua natureza sendo funcional com a capacidade de adaptar em sempre, não se deixando ser mecanicista e nenhum pensamento místico. Suas opiniões devem ser resultado de um processo de pensamento lógico, e com o pensamento racional deverá estar aberto a argumentos objetivos. A ação na mulher e no homem equilibrado, o motivo, o objetivo e a ação harmonizam-se entre si com os objetivos racionais e socialmente orientado, com base em seu fundamento biológico, lutando para uma melhora de sua condição de vida e das condições de vida dos outros. Em suas realizações, a sua sexualidade é determinada essencialmente pelas leis naturais, que fundamenta a energia biológica, sendo essa que constitui a compreensão natural da felicidade sexual dos outros e ser indiferente à perversão, notadamente aversão à pornografia. Manter com os seus uma amigável e intensa relação, com forte intensidade no contato. No trabalho, manter sempre o interesse ativo no desenvolvimento e no processo do trabalho, sempre centrado nesse processo, o resultado será obtido sem esforço especial porque provém do modo espontâneo desse processo. O resultado será uma característica essencial do prazer biológico de trabalhar. E enquanto ele se recuperava, a vida selvagem foi voltando, porque ela estava sendo reconstruída. Nós trouxemos a natureza de volta. Tornamos essa terra viva com nosso suor e trabalho duro. Era a última palavra em consciência ambiental, recuperação de terras, baixo uso de água e agricultura inteligente. Nossa comida, do nosso leite, do nosso queijo, por conta própria, dentro da nossa comunidade. E você sente tão bem sendo tão jovem e vendo que está fazendo algo tão criativo, tão edificante. Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa, praticada com movimentos realizados lentamente e em silêncio, proporcionando a movimentação da energia no corpo e estimulando a consciência corporal, a concentração e a tranquilidade. Equilibra as forças vitais do nosso organismo e, por isso, promove benefícios físicos e mentais. O Tai Chi Chuan pode ser considerado uma meditação em movimento.